Ora boas pessoal, estava aqui a começar a mexer no meu Redcat, resolvi filmar aqui um bocadinho para vos mostrar o que é que eu vou fazer. Tenho aqui o chassi do Redcat, já comecei a fazer algumas coisinhas, ou seja, comecei a montar aqui atrás o guincho de reboque, digamos assim, e vou-vos dizer um bocadinho o que é que eu vou fazer e depois mostro-vos alguns passos. Ou seja, tem aqui já esta parte que eu montei do guincho, isto é aquele tipo de cenas que se compra no AliExpress. Eu comprei isto normalmente é para aquele tipo de chassis que tem apenas as longarinas verticais muito diferentes destas que são em forma de C. Portanto, elas encaixam diretamente. Aqui não, aqui tive que fazer umas adaptações, portanto, retirei a parte das torres amortecedores aqui de trás do Redcat, pus estas raquetes, como conseguem ver aí, já instalei esta na raquete onde pus também os amortecedores. Agora estou a fazer aqui umas adaptações, que é para pôr esta aqui atrás, que vou fazer com placa de PVC. Já tenho aqui os bocadinhos cortados. Para quê? Para pôr aqui, para poder depois encaixar isto aqui assim. Pronto. Depois tem aqui o restinho das peças, tem a roldana, que traz cabo de aço, mas também traz um cabo de nylon. Tem o cervo, que isto depois fica aqui assim, virado, exatamente, fica assim. E pronto, tem aqui umas pecinhas, depois eu mostro como é que ele fica no final. Mais, a nível da body, vou usar esta body da Toyota, esta meia body, digamos assim, para ficar com este aspecto. Em princípio vou retirar aqui estas placas laterais, para não ficar isto aqui a ver-se, vai ficar assim. E lá se vai a body para o chão. Em princípio vou pôr este para-choques aqui na parte da frente, aqui assim. O servo, resolvi usar este servo, nunca tinha usado isto, é da CS Power, vamos ver se isto é uma coisa de jeito ou não. Já o montei aqui, está aqui o servo, é um servo de 30 kg, para este carro em princípio deve dar. Vou usar estas rodas, eu nunca usei isto, portanto vou testar a ver se estes pneus são bons. Estes pneus são o quê? São os pneus de Enjora de composto S3. Portanto, o composto S3, comparando com a maior parte dos pneus que a Enjora tinha no passado, que eram borracha muito dura, não tinha jeito nenhum, não agarrava nada, estes pneus têm bastante mais flexibilidade e têm tacto, portanto calculo que sejam porreirinhos. Tem estas jantes, não sei se dá para ver aí assim no reflexo. Estas jantes são aquelas jantes que eles têm com várias cores. Acredito que isto deve ir ao calor para ficar assim. E vou usar como comando um comandinho básico da Dumbo RC de 6 canais, que é mais suficiente, porque aqui vou ter que ter basicamente o canal 1 e 2 normal, né? o 1 para o servo, o steering, e o 2 para o throttle. Depois vou ter que ter um canalzinho para as luzes e depois tenho que ter um canal que é para será o 4, que é para mexer o guincho aqui de trás. Basicamente acho que vai ser esses 4 canais que vou usar. Poderei usar mais um ou outro, fazer para algumas luzes e pronto. Vou basicamente tirando umas fotos, umas pequenas filmagens daquilo que vou fazer e depois no final vocês veem o resultado final a ver se curtem ou não, ok? Já terminei aqui a parte de trás, como eu vos tinha dito, esta parte da frente acabei por acoplá-la aqui a esta raquete, onde está também o amortecedor, aqui o servo, coloquei este fio, que é este aqui, esta parte aqui fiz aqui este esquema aqui atrás. Neste momento já instalei aqui a parte eletrónica, já estive aqui a testar, já está o servo aqui à frente ligado. Vou usar um comandinho destes, de um BRC. Já está. Ainda não estão as coisas bem no sítio certo, mas pronto. Que mais? Já tive aqui, este é o para-choques que eu vou usar. Já instalei, vocês podem ver aqui um bocadinho de cor aqui dentro, porque eu pintei a parte de dentro de cromado, para ver se isto brilha um bocadinho mais a luz. A body é esta que eu vou mostrar, só cortei, que ela vai ficar aqui assim, vai ficar assim, com este aspecto. E agora para fixá-la, eu vou usar aqui à frente uns ímãs. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou agarrar nesta placa de PVC, vou cortar umas barrasitas e vou colocar aqui em cima
para depois colocar os ímãs, tanto aqui na parte da placa branca como na body. Pronto, já comecei aqui a pintura da body, comecei por dar o cinza por dentro, que é aqui o PS12 da Tamiya. Pronto, após ter dado o prateado no interior, agora já dei a primeira camada no exterior, que foi aqui do PS14, que é o Cobra. Pronto, já está aqui a secar, depois dou-lhe mais uma vez de cobre e depois passo para a parte seguinte. Agora vamos passar aqui à fase seguinte e vou pintar aqui a porta do lado direito do Jeep de vermelho, para que fique uma ideia de mais recente face ao que vai ser o resto da pintura. Já temos aqui a porta pintada de vermelho, agora vamos passar para a fase seguinte, que vai ser pintar a totalidade da body de amarelo. Antes de aplicar o amarelo, vou aplicar a técnica de sal, em que pulverizo água por grande parte da body, depois vou aplicando sal grosso e sal fino e depois por cima é que vou aplicar a tinta amarela. Aplica-se água assim por cima, sem ser em demasia, e depois de aplicar o sal à medida que nós queremos, passo o secador para ficar bem seco e só depois é que passo à parte da pintura. Vou aplicar sal em algumas zonas, como é lógico, não em tudo. Podem pôr sal assim à grande, sem grandes problemas. Nas zonas que a malta acha que poderá ser mais propício a ter ferrugem, aplica-se mais sal. Aquela parte ali vermelha, apesar de estar a ficar com um bocadinho de sal, não é para ficar, porque a ideia é aquela porta ficar com um aspecto relativamente recente. Agora aqui na lateral vou inclinar um bocado a body, até para chegar aqui aos pontos. Agora que já está o sal completamente aplicado, vou aquecer um bocadinho, que é para ajudar a secar a água toda, para depois poder pintar. Vou fazer um bocadinho de longe, porque a intenção é não retirar o sal. Se faço com muita força, acabo por tirar o sal com a força do ar, portanto é apenas assim um toquezinho, para que seque completamente a água, para depois poder realmente pintar. Agora que a água já está completamente seca, vou aplicar aqui este amarelo médio da Montana. Neste momento já isolei a body toda, deixei só aqui o jadilho de fora, que é para lhe dar o branco. Estando agora a pintura terminada, vou passar à fase seguinte, que é retirar a maioria do sal com escova e também com lixa. Já fiz aqui a remoção da maior parte do sal, como podem ver. Neste momento vou passar aqui a aplicar os dois wash. Já tenho a body com grande parte do sal todo removido. Já fiz aqui manualmente um logotipozinho a dizer Fortes Garage. E pronto, está no ponto para aplicar os wash, que é a primeira parte aqui de fazer o weathering. Portanto, vou aplicar um castanho mais escuro e um castanho mais claro. Agora vou aqui passar para a parte da ferrugem, em que, após ajustar muito bem esta embalagem, vou aplicá-la. Isto basicamente é um óxido de ferro. E depois ele está completamente seco, aplico este produto aqui, que é para promover a rápida oxidação. Agora vamos aqui abrir o saco, depois de ter dado a ferrugem, para ver qual é que é o resultado final do weathering. Aqui está. Ainda está um bocadinho úmida, mas já se consegue ver bastante do resultado. Então aqui aproximar a câmera para vocês verem. Como vê, ainda está bastante brilhante, assim, ainda está bastante úmido. Mas isto agora com um bocadinho de secador acaba, portanto acho que ficou porreiro o resultado. Agora é acabar a body, meter as luzes, meter mais umas coisinhas e montá-la na parte. Depois da pintura da body,
está completamente terminada. Vou começar aqui na parte dos detalhes, ou seja, já coloquei aqui o pirilampo, já tenho cá dentro as bases para pôr as luzes, colei ali aquela parte para a grelha e estive aqui com esta plaquita a tentar recortar algo para ficar aqui a grelha frontal branca. Vamos lá ver se isto no final fica bem. A bota está terminada, já tenho aqui a grelha, já faltava, fiz um bocadinho do Eden, o wash, fica a mãozita, tem ali em cima o pirilampo, falta pôr as luzes, tem ali os stickerzitos e agora falta encaixá-la no chassi. Finalizei aqui o nosso Jeep Toyota de Rescue. Está aqui com a body velhota, já tem as luzinhas todas, já está a body instalada. E pronto, está aqui. Como vocês podem ver, temos ali o pirilampo a funcionar. E pronto. Pessoal, obrigado por terem assistido ao vídeo e até breve.